lá no Evangelho de Mateus, é o primeiro dos 4 evangelhos. São 4 evangelhos, mas todos eles falam da mesma pessoa, mas cada um contribui dando um pequeno detalhe, tornando ainda mais bela a história do nosso Senhor. Abra lá em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 18. Você deixa aberto aí. Deixe-me relembrá-lo. O que nós já vimos até aqui. Se você se recorda, Mateus é o evangelho sobre o rei. Ele anuncia, ele proclama, ele fala de seus feitos do rei prometido desde a eternidade. Mateus, ele se propõe a partir do capítulo 8, até o verso 11, Mateus quer mostrar a manifestação do rei, como o nosso rei se manifestou, como ele apareceu, como ele mostrou o seu poder e a sua autoridade. É a manifestação do rei, dos versos de 8, capítulo 8, até o capítulo 11. Então tem um pedaço bem grande, do 8 ao 11, é como o rei se manifesta, como ele demonstra o seu poder e a sua glória. Dentro dessa parte, nós temos uma subdivisão. O que é isso? Dentro dessa parte maior, tem uma parte menor, onde nós vemos a demonstração do poder do rei. O nosso rei vai demonstrar por meio de milagres, feitos, prodígios e sinais impressionantes o seu poder. Manifestação do poder do rei, aliás, a manifestação do rei, a demonstração do poder do rei. Hoje, meus irmãos, nós vamos ver uma das passagens, eu acredito ser uma das mais belas passagens do Evangelho de Mateus. Eu não me recordo de ter ficado tão comovido e ter me relacionado tanto com o texto, como esse texto nós iremos ver nessa noite. A partir do capítulo 9, verso 18, você está com sua Bíblia aberta aí? Mateus 9, a partir do verso 18. Jesus vai mostrar sua autoridade por meio de 4 milagres. 4 milagres, ok? Por meio de 4 sinais, 4 milagres, ele vai mostrar a sua autoridade como Messias, como Cristo de Deus. Hoje nós iremos ver 2, ok? Nós vamos ver 2 sinais impressionantes que mostram a autoridade de Jesus. Se você lembra bem, até agora nós já vimos Jesus mostrando o seu poder e a sua capacidade de curar. Mateus, no capítulo 8, do 1 ao 17, você viu Jesus agindo, mostrando o seu poder para curar. No capítulo 8, verso 23, se você folhear aí rapidinho, nós vamos ver a autoridade de Jesus para realizar milagres. E hoje, nós vamos ver a autoridade de Jesus sendo vista na capacidade de restaurar a vida. A autoridade de Jesus sendo demonstrado na capacidade de restaurar a vida. Queridos irmãos, sempre quando você estiver lendo o Evangelho, qualquer um deles, você faz a seguinte pergunta: por que isso está escrito? Por que esse homem chamado Mateus, que viveu há tantos anos atrás, por que ele escreveu isso? Qual era o propósito de Mateus ao escrever esse relato? Por quê? Por que Jesus realizou essas coisas, todas essas coisas, e isso chamou a atenção de Mateus? Cada milagre, olha só, cada milagre que Jesus realizou era uma evidência que mostrava que ele era quem ele dizia ser. Cada milagre de Jesus era uma evidência que comprovava que ele era quem ele dizia ser. A cada demonstração de poder do nosso Senhor confirma no coração duro daquele povo, do tempo deles lá, e também de seus discípulos, que de fato ele era aquele que veio para restaurar. Quando ele demonstra o seu poder, era para amolecer o coração daquele povo e para os seus discípulos que precisavam crer que ele era aquela pessoa tão esperada que o povo estava aguardando.
Ele é aquele que está lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Ele é aquele que veio para restaurar todas as coisas. Mas por que que Mateus escreveu essas coisas? Porque, meus irmãos, viriam muitos discípulos. Os primeiros foram 12, e depois vieram outros. E eles, assim como nós temos os nossos medos, nós temos as nossas dúvidas, e até mesmo nós temos momentos de muita incredulidade. Vamos ser sinceros. Eu e você, durante a nossa caminhada, nós temos muitos momentos de incredulidade a respeito de Jesus Cristo. Passagens como essa que nós vamos ver agora, crave os olhos nela aí, olhe para essa passagem. Texto como esse, ele serve para fortalecer a nossa fé. É para nos encorajar a confiar na pessoa de Cristo. Isso foi escrito para nós, para nos encorajar a confiar na pessoa de Cristo. Eu desejo que nessa noite você saia pelaquela porta confiando ainda mais. E se não confia, que o Senhor hoje leve você a confiar que Ele tem todo o poder para restaurar a vida. Vamos então ler Mateus 9, a partir do verso 18. Mateus 9, a partir do verso 18. Enquanto Jesus lhe dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor as mãos sobre ela e ela viverá. E Jesus, se levantando, o seguiu, juntamente com seus discípulos. Eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Então Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: coragem, minha filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe da sinagoga, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela região. Amém? Se você se recorda, em pregações passadas, mais especificamente aí, nos versos 9 até o verso 17 do capítulo 9, nós vimos Jesus dando uma resposta aos fariseus e aos discípulos de João Batista. Eles estavam questionando Jesus e questionando seus discípulos. Agora Mateus vai mostrar Jesus ajudando duas pessoas. Essas pessoas estavam em extrema necessidade e, além disso, eram consideradas pessoas impuras. Uma mulher que tinha um sério problema de hemorragia, e depois nós vamos ver uma criança morta. O Senhor curou uma e ressuscitou a outra. Vamos começar então no verso 18. Enquanto Jesus lhe dizia essas coisas, eis que o chefe da sinagoga aproximando-se. No versículo 18 nós vemos o nosso primeiro personagem. Antes, pode ligar aqui para mim? Nós vemos nosso primeiro personagem, o chefe da sinagoga. Quem é ele? Mateus aqui não fala quem é esse homem, apenas o define como chefe da sinagoga. Mas Marcos, outro evangelista, vai nos dizer quem ele é. No capítulo 5 de Marcos, nós vamos descobrir que ele tem um nome. O seu nome é Jairo. Ele era um judeu e ele gozava de um certo privilégio, que era de ser o responsável ou o líder, da sinagoga. O que era isso? O responsável ou o chefe da sinagoga era aquela pessoa
que cuidava daquele espaço. Deixe-me dizer para você o que é uma sinagoga. A sinagoga, pode deixar isso, André. A sinagoga era um lugar de culto e adoração. A sinagoga servia como uma escola para as crianças estudarem. A sinagoga servia até mesmo como um tribunal, onde pequenos casos eram solucionados. Agora vamos fazer a pergunta que a gente falou lá no início. Por que Mateus escreveu dizendo que esse homem que veio falar com Jesus era o chefe desse lugar? Por que Mateus fez questão de dizer para mim e a você que aquele que veio a Jesus é o chefe da sinagoga? Qual é a resposta? Por causa daquilo que ele fez. Veja o texto junto comigo. Observe que quando Jairo se aproxima de Jesus, veja o que ele faz. Olhe na sua Bíblia. Aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo. Venha pôr as mãos sobre ela e ela viverá. Uau, isso é incrível. A ideia de que ele adorou aqui não é que ele estava adorando Jesus por ser Deus, mas ele presta uma reverência, reconhecendo Jesus como alguém de poder e autoridade. Ele humildemente se rebaixa a ele e suplica para que venha salvar a sua filha, que venha ressuscitar a sua filha já morta. Meus irmãos, isso é incrível. Para um homem como esse fazer o que ele fez, ele estava muito desesperado. Esse homem era um homem de prestígio, respeito. O chefe da sinagoga, para chegar onde ele está, ele precisa ser escolhido entre os homens mais velhos e os mais sábios. O chefe da sinagoga não é o pregador, mas ele é aquele responsável por cuidar, por administrar, por gerenciar. Ele escolhia quem era que ia pregar, ele escolhia as pessoas que iam ler as escrituras, ele analisava cada um que entrava dentro da sinagoga para que não entrasse ninguém indevido. Ele era como se fosse uma espécie de porteiro hoje nos nossos dias, né? Fiscalizando e vigiando quem eram as pessoas que iam entrar ali dentro. Todos os cuidados daquele lugar estavam sobre sua responsabilidade. Para um homem assim, procurar Jesus era um sinal que ele estava muito desesperado. Ou então, estava numa extrema necessidade. E foi de fato o que ele fez. Este homem se ajoelhou humildemente diante de Jesus e pediu: venha comigo, coloque as suas mãos sobre minha filha, que está morta, e ela viverá. A morte, meus irmãos, ela arrancou a filha de Jairo de suas mãos. E no Evangelho de Marcos, ele vai nos dar mais um detalhe. Lá vai dizer que ela tinha apenas 12 anos de idade, ainda cedo, a morte tragou a filha desse homem. E Lucas, no capítulo 8, dá mais uma informação. Lá ele vai dizer que ela era a única filha. Ele estava tão desesperado porque sabia que se essa menina de fato, se a vida dela chegasse ao fim ali mesmo, a descendência de Jairo estava perdida. Não havia mais uma linhagem, não havia mais uma descendência. Era uma causa desesperadora. Irmãos, aqui já temos um ponto bem importante para nós. Vemos um homem desesperado, angustiado e indo a Cristo. Qual é a situação que um ser humano precisa passar para que ele possa entender que precisa de Cristo? Vou repetir. Qual é a situação que um homem precisa estar para entender que precisa de Jesus Cristo? Sabe que às vezes a gente segura o máximo que pode. A gente quer resolver pela força do nosso braço, a gente segura, não, pode deixar comigo que eu resolvo. Você segura, e quando já está no extremo, à beira de um desespero, só então lembra que você tem um Salvador. Em última escolha, no último caso, você de repente cai a ficha, Jesus. Aí você vai ali. Jairo passou pela dor da perda de um filho, para só então se lembrar que Cristo estava por ali. Porém, meus irmãos, nós vamos ver agora já, que ainda havia esperança para a causa urgente desse homem. Ainda havia esperança para ele. Ele crê que se Jesus for com ele, ele disse, venha comigo.
E se você colocar suas mãos sobre ela, eu sei que ela vai viver. Ele crê que se Jesus for e impor suas mãos sobre a filha dele, ela será salva. Jairo crê na eficácia do toque de Jesus Cristo. E a sua fé gerou uma ação de Jesus. Olha o verso 19. Então ele pede, olha a ação de Cristo. E Jesus se levantou e o seguiu. Venha comigo. Jesus se levanta e segue. De joelhos e desesperados, ele disse: Senhor, venha comigo, minha filha está morta. Ele pediu e Jesus o acompanhou. Ele clamou e foi ouvido. Ele foi a Cristo e Cristo foi com ele. Nós poderíamos chamar, meus irmãos, esse pequeno trecho até aqui, no que nós já vimos, podemos intitular da seguinte maneira: quando o desespero dá lugar à esperança. Nós podemos imaginar esse homem desesperado indo a Jesus, e no final nós vemos agora Jesus indo com ele. De desespero e medo, agora nós vemos alguém cheio de esperança. Alguém que estava com choro por causa da morte. E logo, logo nós iremos ver que o seu choro será substituído pela alegria. Jesus é o único que tem a capacidade de restaurar a vida. Essa frase nós vamos repetir várias vezes essa noite. Jesus é o único que tem a capacidade de restaurar a vida. Nós vemos um homem que estava desesperado e foi embora, começou a ir com esperança. Agora você segura aí, vamos dar uma pausa nessa parte, porque Mateus ele quer mostrar outra história para nós. É como se fosse aqueles filmes que tem a parte, a gente assiste na TV, né? Tem a parte dos comerciais. Quebram a parte ali, aí vem um comercial e depois volta em outra cena. É mais ou menos isso. Mateus quer mostrar outra coisa para mim e para você. Segura aí, já já nós vamos voltar para ver o que vai acontecer nessa bela história. Olha o que diz o capítulo 9, agora a partir do verso 20. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Segura aí. Se no primeiro caso nós vimos alguém que vimos um pedido que gerou esperança. Se no primeiro caso vimos um pedido que gerou esperança, neste outro veremos um toque que desperta a vida. No primeiro caso, Jairo pede e a esperança é concedida para ele. E agora alguém aqui que teve audácia ao tocar em Jesus e a vida dela foi restaurada. Um toque que desperta a vida. Um toque que desperta a vida. Verso 20 diz: eis que uma mulher. É diferente da outra parte. Não diz o nome. É uma pessoa que não sabemos quem era. Não precisa. Até porque não é esse o propósito de Mateus. O que Mateus quer mostrar para mim e para você não é o nome dessa pessoa. Ele mostrou o nome de Jairo pela posição que ele tinha. E isso era importante. Por quê, irmão? Por causa da posição que ele tinha, ele fez o que fez. Agora essa mulher, o foco de Mateus não é mostrar o seu nome, mas é o seu sofrimento e o tempo que isso estava durando. Olha o verso 20. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. A hemorragia, de maneira bem simples, é muito mais do que eu vou falar aqui, mas de maneira simples é um sangramento descontrolado. Não sabemos, e o texto também não diz, aonde era a enfermidade dela. Há alguns teólogos, que é isso, pessoas que estudam a Bíblia há anos e anos, eles acreditam que tinha alguma coisa a ver com o sistema reprodutivo dela. Talvez alguma hemorragia em alguma das áreas da parte reprodutiva dela. Não sabemos o que era. Então é esse o propósito também. O fato é, ela estava doente. O seu caso era grave e desesperador, assim como era no primeiro caso. Mas não é apenas isso. Há algo também que estava levando essa mulher a uma agonia terrível. Ela era uma pessoa impura. Além de
carregar o sofrimento e a dor de uma doença que talvez nem cura tinha naquele tempo, ela ainda vivia sobre a acusação de ser uma pessoa impura. Deixe-me explicar o que significa isso. Por ela ter essa enfermidade relacionada ao sangue, ela não podia entrar em alguns lugares. Ela não podia ir ao templo, onde tinha adoração. Os judeus dizem que ela não podia por estar doente. Ela não podia frequentar a sinagoga, que a gente acabou de ver, que era o lugar de reunião deles. Se essa mulher fosse casada, ela não podia se relacionar com seu marido. Se ela fosse solteira, ela não poderia casar. Era desesperador a situação dessa mulher. Portanto, irmãos, você pode ver aí que há uma pessoa aqui que está há 12 anos sofrendo dessa maneira, convivendo com a angústia de uma doença que custou tudo para ela. Tudo. Quando nós vamos para Marcos, no capítulo 5, você pode ler depois, lá vai dizer que ela tentou todas as possibilidades possíveis que estavam ao alcance do dinheiro de tentar se curar. Ela contratou médicos e pessoas, ela tentou todos os meios possíveis, gastou tudo que ela tinha e cada vez estava pior, em vez de melhorar. Porém, ali no meio daquela multidão, naquele monte de gente, Jesus indo rumo à casa de Jairo, ela vai fazer algo, meus irmãos, que é desesperador, porque ela estava necessitando da ajuda dos céus. A mulher vai tomar uma decisão, nós vamos ver já já, que vai mudar para sempre a vida dela. Foi uma decisão bem arriscada, porém, foi a decisão certa, por causa daquele que ela procurou. Eis que uma mulher, durante 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Qual era a razão para essa mulher chegar assim tão discretamente? Ela vai por trás, parece que ela vai se desviando da multidão, e ela parece que, meio assim, escondida, ela vai e acha uma brecha, mete o braço, e ela coloca na cabeça dela, olha, se eu apenas tocar nele, eu sei que eu vou ficar curada. Eu só preciso de um único toque, só isso. E ela se embrenha ali no meio, e ela estica a sua mão, imagina a situação, e há um pequeno espaço, e ela vai, toca no seu manto. Mas por que ela chegou assim tão discretamente? Bem, algumas razões para isso. Possivelmente por causa de medo. Ela tinha medo que Jesus talvez rejeitasse ela. Ela sabendo que o jeito que ela estava doente, ela tinha medo que Jesus rejeitasse ela e ficasse impuro. Ou então ela estava com medo daquelas pessoas. Se as pessoas descobrissem quem ela era e o estado que ela estava fisicamente, com certeza eles tinham barrado ela, não tinham deixado ela se aproximar. A mulher sabia que poderia receber a cura, mas tentou isso de uma maneira bem discreta. Ela devia ter se mantido afastada das pessoas por causa de sua doença. No entanto, olha só, a esperança de cura levou ela a abrir caminho através daquela multidão, daquele mar de pessoas. Ela aparentemente acreditava que um simples toque era o suficiente. Se eu tocar nele, eu serei curada. O medo que ela tinha foi vencido pela esperança. Quando o medo dá lugar à esperança. O medo e a aflição, irmãos, é algo que nós constantemente sentimos. Sentir medo e sentir aflição é algo comum entre nós. E isso é visto muitas vezes como uma adversidade, como um obstáculo. Se você tem medo e aflição, isso é como se fosse uma barreira que ergue diante de você. Porém, em alguns momentos, o medo e a aflição, eles podem se converter em portas. O medo faz com que a gente busque mais ao Senhor. Uma vez que eu não consigo mais vencer os meus medos, agora só há um que pode me trazer paz e cura para minha alma: Jesus Cristo. O medo, muitas vezes, se converte em portas que nos conduzem a Deus. Por causa de Jesus Cristo, os seus medos foram substituídos por esperança. Por causa daquele que estava ali a poucos metros dela, ela sabia que se apenas com um toque ela seria curada de sua doença mortal. Era mortal, irmãos, eu esqueci de falar isso.
Era uma questão apenas de tempo, porque o sangramento era incontrolável, não havia como ela reter aquilo, e a medicina bem atrasada daquele tempo não tinha cura para essa doença. Era uma questão de tempo. Mas o medo foi substituído pela esperança. Olha o verso 22, que é a parte central desse texto. Se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curado. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, olha o que Mateus fala, e desde aquele instante a mulher ficou sã, ficou curada. A partir do momento em que o medo deu lugar à esperança, e com um simples toque, por causa de sua fé, ela foi curada. Eu gostaria de destacar aqui 2 pontos sobre as falas de Jesus que eu acredito ser importantes para nós essa noite. Primeiro, se você observar aí, Jesus, ele encoraja essa mulher pondo alegria no seu coração. Olha de novo o texto, Mateus 9, 22. Coragem, filha, coragem. Em outras versões, em outras Bíblias, vai dizer assim: tem de bom ânimo, minha filha. Ela já estava desanimada, meus irmãos. Os recursos dos homens não puderam atender à sua necessidade. A medicina não foi capaz de trazer alívio para a sua dor. Jesus Cristo era o único que podia, e só Ele era capaz de restaurar a vida, mas não apenas isso, devolver também a alegria que já não existia mais na vida dessa mulher. Ele traz alegria, meus irmãos, para aquele coração que estava despedaçado. É isso que Jesus faz. Talvez essa seja uma noite para a gente separar um tempo de oração no final. Pedir que o Senhor restaure a nossa vida, trazendo de volta a alegria que um dia se perdeu. Talvez a gente não tenha mais aquele coração que pulsa para viver a fé cristã. Talvez a gente não fica mais entusiasmado quando 2 pessoas vêm aqui à frente e dizem: olha, eu entreguei a minha vida a Jesus. Talvez isso não alegra mais a nossa vida. Talvez este seja um tempo para: Senhor, restaura o meu coração, porque eu perdi a alegria de ver pessoas se salvando, eu perdi a alegria de estar no culto, eu perdi a alegria de ler a minha Bíblia, eu perdi a alegria de viver. O Senhor é poderoso para restaurar, não apenas a vida, mas para trazer a alegria de volta ao coração de quem está aflito. Amém? Pense nisso. O Senhor é poderoso para restaurar a vida e trazer alegria ao coração de quem está aflito. Em segundo lugar, algo que nos chama a atenção também na resposta dessa mulher, na resposta a essa mulher. Coragem, filha, a sua fé salvou você. Jesus, ele encoraja e também elogia a fé dessa mulher. A enorme confiança dela, que na verdade no fundo não era uma confiança na roupa, a roupa de Jesus não tinha nada de mágica, ok? Não é isso. Mas ela tinha confiança naquele que estava usando. Olha, se eu apenas tocar, ou em outras palavras, eu sei que se ele tocar em mim, se eu abraçar ele, eu serei curada. Mas se eu apenas tiver um simples toque, eu serei curada. Nisso, meus irmãos, ela mostrou confiança em Jesus. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela expressou sua fé por meio de um simples toque. A salvação não foi porque ela tocou, ou não é o resultado da sua fé, mas é por causa daquele que era o alvo da sua fé. A salvação não veio, a cura não veio por causa da grandeza da fé dessa mulher, e sim na confiança em Jesus Cristo. Na confiança em Jesus. Uma pergunta para nós essa noite: o que a gente pode aprender com isso no exemplo de fé dessa mulher? Muitas vezes a gente diz: olha, eu não tenho uma grande fé. Senhor, aumenta a minha fé para me crer nessas coisas. Meus irmãos, a gente não pode esperar que a nossa fé seja perfeita. Essa mulher não tinha uma fé perfeita. Você não pode esperar que sua fé seja perfeita para só então você buscar a Jesus. Não. Você também não pode esperar: olha, eu quero estar bem com Deus, e quando eu estiver bem com Deus, eu assumo um compromisso com Ele. Esse dia não vai chegar.
nunca vai chegar esse dia. O que importa, meus irmãos, não é como nós vamos a Jesus. O importante é que vamos a Jesus. Pouco importa, na verdade, como vamos a Ele, mas o que mais importa é que, de fato, vamos a Ele, de uma maneira ou de outra. Porque o nosso Senhor, Ele está disposto a nos aceitar como nós somos, e aí sim, Ele vai nos converter naquilo que deveríamos ser. Devemos ir a Cristo da maneira que nós estamos. Aí então o Senhor é poderoso para nos converter naquilo que eu e você deveríamos ser, que nós não somos. Jesus é o único que tem poder para restaurar a vida. Vá a Jesus Cristo como você está, e Ele é poderoso para transformar você em quem você deveria ser. Vamos voltar então, após vermos o relato de cura dessa mulher, vamos voltar então à nossa primeira história. A partir do verso 23 é uma continuação lá. Vamos ler então? Tendo Jesus chegado à casa do chefe da sinagoga. Aqui aquela jornada que começou lá atrás, ela chega ao fim. Mas ao chegar, nós vamos ver aqui que Jesus se depara com algo bem estranho para os nossos dias. Dá uma olhada comigo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe da sinagoga, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, isso aqui é algo incomum. Imagine a cena. Jesus vai entrando, de longe ele já começa a ver aquele alvoroço. Pessoas rasgando as suas roupas, mulheres gritando, chorando, e essas mulheres tinham sido contratadas para chorar, homens tocando flauta com aquela música penosa para tornar o clima ainda mais tenso, um clima realmente de morte. Esses homens, eles eram todos profissionais fúnebres. Isso mesmo. Havia, no tempo de Jesus, era algo comum que é estranho para nós. Mulheres eram contratadas para chorar nos funerais, para trazer ainda mais tristeza para aquele momento. Flautistas eram contratados para tocar e entristecer o clima ainda mais. Tudo isso estava acontecendo. Pranto, tristeza, gritos, pessoas rasgavam suas roupas. E quando Jesus chega, é isso que ele se depara. A mesma pergunta que a gente fez no início, nós vamos fazer novamente. Por que Mateus registra esses detalhes para mim e para você? Por que ele fez questão de dizer que estava nesse clima tão tenso de morte e desespero? A resposta é para tornar esse milagre ainda mais impressionante. Ele quer mostrar que aquele momento ali realmente era de morte, as pessoas estavam vivendo um verdadeiro funeral. Mateus mostra isso para mim e para você, para que o milagre seja ainda mais impressionante. Olha só, Jesus diz o seguinte: ao ver aquele alvoroço, Jesus fala: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Quando ele fala assim, saiam daqui, ela não está morta, ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a rir. Se antes havia choro e lamento, agora tem riso. Mas é um riso não de alegria porque o Salvador chegou, mas é um riso de zombaria. É difícil acreditar, meus irmãos, numa situação como aquela, com aquele clima tenso, pessoas chorando, rasgando a roupa, vendo aquele defunto ali já há horas, eu não sei, ou dias ali, e alguém chega e diz assim, não, ela está só dormindo. Então as pessoas começam a zombar, porque de fato é difícil de acreditar numa situação como aquela. Versículo 25. Mas quando o povo tinha saído, o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Os incrédulos, eles são retirados, Jesus pede que eles saiam, eles não é permitido que eles vejam o milagre. Isso aqui é interessante. Você percebeu aí? Jesus pede para que todas as pessoas saiam, eles não têm o privilégio de ver o milagre.
Mas é interessante que em outros textos vai dizer que Jesus chama seus discípulos para estar com ele. Ficou apenas Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Os outros evangelhos vão relatar isso. Por exemplo, Lucas. Lucas vai dizer que Jesus deixa apenas o pai, a mãe e 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Meus irmãos, eles precisavam aprender também a confiar. Ainda havia muita dúvida. Se você se lembra, passagens lá atrás, depois de Jesus acalmar a tempestade, eles fazem uma pergunta bem interessante: quem é esse homem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O fato de Jesus ter permitido que Pedro, Tiago e João ficassem é porque eles ainda precisavam ter o coração trabalhado. Eles ainda precisavam crer que de fato ele era o Salvador, ele era o Messias. Eles precisam aprender a confiar em Jesus. Quando nós lemos esse relato, meus irmãos, nós também somos desafiados a confiar em Jesus. Não importa a situação. Aquela situação ali era tão desesperadora que levou as pessoas a rir de Cristo quando ele falou: essa menina apenas está dormindo. A situação estava toda contra Jesus. As pessoas não confiavam que ele tinha poder para ressuscitar a menina. Olha de novo comigo. Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Precisamos aprender a confiar. Quando a gente lê esse relato, somos desafiados a confiar em Jesus. Não importa a situação, não importa o que os outros digam, não importa como as circunstâncias pareçam ou quão difícil elas possam ser. Esse texto, a ideia dele qual é? Ele nos desafia a confiar que Jesus é poderoso para restaurar a vida. O que ele fez por ela, ele pode fazer pelo seu povo hoje, sem sombra de dúvida, meus irmãos. O relato de Mateus aqui, nada mais, nada menos é do que um desafio para que hoje, eu e você, como discípulos de Jesus, possamos se entregar em uma total confiança, acreditando que Ele é poderoso para restaurar a nossa vida. Jesus está disposto a estender a mão para todo aquele que confia exclusivamente na grandeza da sua pessoa. Jesus ainda está disposto a estender a mão para todo aquele que confia na sua pessoa. Então vamos cantar mais um cântico. Mas enquanto a gente canta, vamos fazer uma reflexão sobre tudo que nós ouvimos. Se de fato a seguinte frase pertence à nossa vida: Jesus é o único que tem a capacidade de restaurar a vida. Enquanto nós cantamos, nós vamos avaliar o nosso coração e ver se nós temos confiado de fato em Jesus Cristo. E depois nós vamos orar.